O cliente entrou na sua base de lead. Então vamos pensar aqui, lembrar um pouco, né, sobre o que é lead e o que é cliente. Então, o que é lead? São os possíveis compradores, são pessoas interessadas no nosso produto ou serviço. E os clientes são os que fecharam, tá? Então, como que o cliente chega até a Educa Mais? Ele vai lá, pesquisa no Google, né? E aí ele clicou lá no nosso anúncio, ele vai cair no nosso site. Então, ele vai chegar no, na base ali da vendedora, vai passar pelo nosso robô e chegar no seu chat de atendimento. Então, quando o cliente chega, né, no seu chat de atendimento, qual que é o seu objetivo, tá? O objetivo principal que a gente tem é fazer o cliente comprar, lógico, né? Então, é tudo que a gente quer que ele compre e que ele compre agora. Então, primeiro objetivo, fazer o cliente comprar. Qual que é o segundo objetivo que a gente tem se o cliente não for comprar, porque a gente tem que respeitar o momento de compra dele, né? O segundo objetivo é fazer ele nos fazer uma visita, né? Fazer um agendamento de uma visita. Pode ser que o cliente não queira vir presencialmente, que ele queira fazer fechamento online, tudo bem. E qual que é o terceiro objetivo? É a gente agendar uma data de retorno. Então, o que que você tem que entender é que na sua conversa como vendedora, você sempre tem que tirar uma próxima ação. É o que a gente chama em vendas de call to action, chamada para ação. Então, quando você chama o cliente para uma ação, você precisa ter uma resposta. Então, por exemplo, tá? O cliente ele pode ir presencialmente ou ele pode estar conversando com você pelo chat. Não importa. Sempre que você finalizar uma conversa com ele, você vai terminar com uma pergunta, porque perguntas geram interação. Então, lembrar, primeiro, o objetivo, tá? Então, eu tenho que conduzir esse cliente ao fechamento, sem ser grossa, sem ser chata, sem querer ser persuasiva, mas conduzindo literalmente, tá? Então, como que a gente conduz? Imagina que você vai pegar uma pessoa idosa, né? Para ajudá-la a levantar de uma cadeira, para ajudar ela a ir ao banheiro, por exemplo. Você não vai catar ela de qualquer jeito e vai colocar ela no banheiro, né? Você vai conduzir, você vai pegar ela com jeito, aí você vai levantar ela, aí você vai escorar ela em você e você vai conduzindo ela nesse processo. É isso que eu quero de você quando você estiver conversando com o cliente. Eu sempre falo que é entender para atender. Eu entendo o que o cliente quer e logo eu atendo ele de uma maneira assertiva. Porque não adianta eu querer, tudo bem, o processo funciona, ele funciona. E se você seguir o processo, vai dar certo. Só que tem coisas que são humanas e que só você, nessa condução, vai poder fazer. Tudo bem? Então, quando o cliente entrou, objetivo, venda. Segundo objetivo, visita. Terceiro objetivo, agendar um retorno, tá? Então, quando o cliente entra, você tira todas as dúvidas dele. Ele entrou em contato com a gente vai tirar todas as dúvidas dele. A gente tem três tipos de lead: o lead frio, o lead morno e o lead quente. O lead frio é aquele cara que ele tá ali perguntando, mas tá querendo só saber preço. Então, ele preço. É o cara que só quer saber o preço e acabou. O lead morno é aquele cara que ele tá interessado, mas ele ainda não tomou a decisão e ele tá precisando de um empurrãozinho. E o lead quente é aquele que já entrou com a decisão de compra. É claro que a gente sempre vai preferir esse lead, né? Mas nem sempre o lead está pronto para compra. E às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho. Então, o que que eu preciso que você entenda? Quais são os tipos de lead? E quando você estiver na conversa, que você tenha esse entendimento. Por quê? Porque é claro que eu estou com um lead aqui que está mais quente, que eu estou vendo que ele está pronto para comprar. Eu não vou ficar dando atenção para aquele que está frio, né? Então eu vou focar nesse que está quente. Então a gente tem que ter essa percepção para a gente poder escolher até o cliente que a gente vai atender, tá? Então, beleza. Claro que a gente vai atender todo mundo, né? Mas assim, saber diferenciar um do outro para a gente falar, cara, deixa eu colocar foco nesse aqui, porque esse daqui é o cara que vai me ajudar a bater a meta de hoje, né? Então é isso. Então tem lá, lead quente, lead morno, lead frio. Entendi os tipos de lead e entendi que eu preciso ter uma chamada para ação sempre no final de uma conversa. Então, o cliente foi lá, você conversou com ele, você tirou todas as dúvidas dele, né?
E aí a conversa meio que ficou ali, meio que deu uma estagnada. Você vai voltar lá, falar, fulano, você tem mais alguma dúvida? Ou podemos seguir com a sua inscrição? Entende que eu não estou falando, vamos se inscrever? Não. Eu estou sendo sutil, eu estou conduzindo ele. Fulano, você tem mais alguma dúvida? Ou podemos seguir com a sua inscrição? Então, entenda que, ou naturalmente, o cliente vai falar, ah, então eu quero me inscrever. Mas é claro que se ele não falar, a gente vai precisar fazer a abordagem de alguma maneira, né? Então, beleza, o cliente não fechou, né? Não fechou. Então, qual que é a próxima ação que você vai tirar dele? Um retorno. Ele falou, olha, eu não tenho pretensão de fechar agora, eu estou só pesquisando. Então, o que que você pode perguntar para ele? Fulano, tudo bem, eu entendo o seu momento, tá tudo certo, eu tô aqui para te ajudar no que for necessário. Mas se eu fizesse um bom desconto, você fecharia hoje? Ele responde não. Ou responde sim. Ah, sim, de repente, se tiver um bom desconto, acho que sim. Isso funciona, por quê? Porque o cliente, ele pediu o orçamento agora. Ele pediu o orçamento agora. Então, eu preciso trazer ele para o fechamento. Então, tudo que eu puder fazer de abordagem para tirar uma ação de fechamento dele hoje, agora que ele acabou de entrar na nossa base de leads, é melhor. Então, eu preciso tentar todos os recursos, tá? Então, o primeiro recurso é, se eu fizer um bom desconto, você fecharia hoje? Se ele der a negativa, que ele não vai fechar. Tá. Fulano, outra coisa para a gente entender o momento, porque o cliente ele tem um tempo de compra, né? Eu falo que é a jornada do cliente, que às vezes ele não está pronto para comprar e tá tudo certo, tá? Ele não vai deixar, ele não é menos lead do que ele seria se ele tivesse pronto para comprar. Mas às vezes ele não está pronto. Então, para a gente entender, Fulano, é assim, eu tô aqui para te ajudar a tomar essa decisão, só para eu entender o momento que você está. O motivo hoje da sua espera é por organização financeira ou organização de tempo? E aí você entende. Então, tudo bem. Fulano, olha, eu quero te ajudar a tomar essa decisão, mas entendi que não está no seu momento. Eu posso agendar um retorno para você? E quando você colocar essa questão de agendar um retorno, que é a terceira ação, né, que a gente vai tirar dele, se a gente não conseguiu as outras, o que que a gente vai fazer? A gente sempre vai dar duas opções. É a técnica que eu chamo do ou. Sabe quando alguém faz uma pergunta aberta para você, fala assim, ai, que cor você prefere? Aí você fica pensando, né? Você para. Mas e se a pessoa pergunta assim, você prefere o branco ou o preto? O rosa ou o azul? O verde ou o amarelo? Não fica mais fácil de escolher? Então, é sempre importante a gente sempre limitar as opções do cliente. Então, quando eu tento agendar com ele o retorno, não é assim, ah, então que dia que eu posso te retornar? Errado. A pergunta certa é, fulano, você prefere que eu te retorne no dia X ou no dia Y? E se eu entendi que não é no momento dele fechar agora, já nesse mês, você prefere que eu te retorne no mês que vem ou no outro? Tipo, em outubro ou novembro? E, você prefere que eu te retorne antes ou depois do dia 15? Você prefere que eu retorne na quarta ou na sexta? Então, dependendo do que ele vai te responder ali, você vai entender se é fechamento para a próxima semana, para o próximo mês ou até para o próximo ano. Então, o que que você vai fazer? Perguntar. Fulano, você prefere que eu te retorne dia X ou Y? Sempre dando duas opções, no máximo três, tá? Porque o cliente ele é confuso. Então, quanto mais você traz clareza do que ele precisa fazer, melhor para ele, tá? Então, sempre limitar as opções de data de retorno. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui nessa aula, tá? A gente aprendeu que a gente tem lead e cliente. A gente aprendeu que a gente tem os leads que estão frios, mornos e quentes. A gente aprendeu que a gente precisa sempre tirar uma ação do nosso cliente no final da conversa, que pode ser ou o fechamento, que é claro que a gente é a nossa principal possibilidade, né? Ou uma visita presencial, ou agendar um retorno. Então, essas são as três opções que a gente tem aqui como chamada para ação. E aprendemos também a técnica do ou. Use sem moderação e até a próxima aula.